2 Timóteo capítulo 3. A humanidade nos últimos dias? Sabe, entretanto, disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nota de rodapé 1. O período histórico chamado pelos autores bíblicos de últimos dias, ou final dos tempos, corresponde à era messiânica e iniciou-se com a primeira vinda de Jesus Cristo e se encerrará com a segunda e gloriosa volta do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 17, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro 1, 20, 1 João 2, 18. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios. Nota de rodapé 2. O ser humano, desde a queda, Gênesis 3, vem incorporando características diabólicas em seu comportamento como um indivíduo e sociedade. Paulo usa a expressão grega original philautoi para descrever esse crescente e acentuado amor do indivíduo humano por si mesmo. Egoísmo. Esse senso exagerado de autopreservação o faz cada vez mais agressivo, no original grego, blasphemoi, literalmente aquele que fala de modo destrutivo, blasfemadores. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Nota de rodapé 3. A mentira é uma das mais terríveis e mortais armas do diabo, tanto que a expressão caluniadores vem do termo grego original diaboloi, que significa lançadores de mentiras, ou diabos. A expressão grega anemeroi, refere-se ao estado das pessoas depois da queda, Gênesis 3, selvagens, rudes, violentas, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Nota de rodapé 4. A mentira é uma das mais terríveis e mortais armas do diabo, tanto que a expressão caluniadores vem do termo grego original. Nota de rodapé 4. O ser humano aprendeu a falsificar suas mais profundas e reais intenções. O vocábulo grego morphe, usado aqui por Paulo, descreve o comportamento de certas pessoas que apenas ostentam a forma, a aparência de cristãs e piedosas, mas seus corações não foram realmente convertidos a Deus. Seus interesses não são celestes e suas atitudes são ardis, com o objetivo de levar vantagens pessoais, sem qualquer amor genuíno por Cristo e pelo próximo. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E, à semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Nota de rodapé 5. Janes e Jambres são homens que não foram citados nos textos canônicos do Antigo Testamento. Entretanto, segundo a tradição judaica, especialmente no Targum de Jonatas, que interpreta Êxodo 7:11, eram feiticeiros, magos da corte egípcia, que se opuseram a Moisés. Paulo exorta seu filho espiritual. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança, observando minhas perseguições e aflições,
que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei! Contudo, de todas, o Senhor me livrou. Nota JP 6. Paulo esteve ministrando em Antioquia, Icônio e Listra, 3 cidades da província romana da Galácia, que o apóstolo visitou durante suas 2 primeiras viagens missionárias. Atos capítulo 13, do versículo 15, até Atos capítulo 14, versículo 23. E Atos capítulo 16, do versículo 1 ao 6. Considerando que Timóteo era natural de Listra, devia conhecer bem de perto os sofrimentos de Paulo na região, bem como os milagrosos livramentos do Senhor, concedidos ao seu pai espiritual. Atos capítulo 14, do versículo 19 ao versículo 20. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Nota JP 7. Conforme a tradição judaica, os meninos começavam a ser instruídos formalmente no Antigo Testamento quando chegavam aos 5 anos de idade. Timóteo começou a ser ensinado em casa por sua avó Loide e sua mãe Eunice, bem antes de completar essa idade. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Nota JP 8. Paulo assevera que o Antigo Testamento, bem como as porções do Novo Testamento, que já circulavam em sua época, são todas páginas infalíveis, escritas por autores escolhidos, cada qual com sua personalidade, história de vida e estilo, porém todos plenamente supervisionados pelo Espírito de Deus na produção dos manuscritos originais. 1 Timóteo 5,18, 2 Pedro 1,20, versículo 21, 2 Pedro 3, versículo 15 e versículo 16, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 4 de 2 Timóteo. Só lhe dou glória, fé e tulipas, e tenha todos um ótimo dia.